Isso, quer dizer, essa pomposa inépcia começa pela conhecida comparação entre o candidato que se deixa arrastar prematuramente para a prática e o cirurgião que opera sem asepsia. É a mesma coisa. E vai até aquela que incita a chorar sobre esses desafortunados estudantes, a quem o conflito de seus mestres dilacera, como aos filhos no divórcio dos pais. Essa situação do candidato a analista que se deixa arrastar prematuramente para a prática, isso é terrível. Que aí para ficar se controlando daquela maneira horrorosa que ela controlava, também estava errada. Agora, entre os lacanianos, a gente vê coisas horríveis hoje. São lacanianos, entre aspas. Eles trabalham, a gente chega a brincar aqui no Rio, que é o preço lógico. Porque ele, por sua vez, foi tratado assim, ou seja, ele não foi tratado. Ele fez análise com o fulano que cortava o que ele dizia no meio do caminho. Aí o outro corta também, porque aí ele vai cortando e ele aprende a cortar, e aí ele atende, e aí ele vai ganhando, e aí de vez em quando abre uns seminários e diz eu não sei o quê, porque o texto, se você fizer assim, não encaixa, é um conglomerado de palavras que elas não se sustentam como conceitos que fazem um encadeamento que explicam a realidade do sujeito inconsciente. E é grave esse tipo de formação e a gente tem enfrentado isso. E, de fato, você encontra esse problema com esse conflito de mestres que dilacera como aos filhos no divórcio de pais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu tinha uma aluna daquele grupinho que eu falei que eu dava aula para aquelas meninas que vinham lá para o IBRAPS fazer aprendiam a fazer clínica no IBRAPS, faziam o estágiozinho. Depois se formavam, viravam psicólogas e queriam seguir a carreira de psicólogas clínicas e muitas delas escolhiam entre nós, analistas, que estávamos ali, os supervisores delas, como também, por sua vez, elas estudavam com um camarada que era meio endeusado na época. Diziam que ele era lacaniano. No mundo lacaniano eu nunca encontrei essa criatura, mas na época que ninguém lacaniano era um negócio meio assim nebuloso, diziam que esse cara era um lacaniano. Então estudavam com o cara. Uma mocinha veio me pedir, ela ia abrir a clínica dela, se eu daria a supervisão dos casos clínicos dela. Tá bom, perfeitamente, tudo direitinho, ela trazia os papezinhos lá dela direitinho. Só que ela não fazia análise. Ela fazia uma terapia lá que aquilo ali não... Olha só, eu não tenho nada com isso não, mas eu acho que você devia procurar um bom analista, porque senão você não vai dar conta. Tem coisas aqui que a gente abre o caso, estuda o caso, eu estou te indicando leitura, estou te mostrando onde você está se embaralhando, mas tem coisas que são da sua circunstância, e aí só um analista para resolver. Você precisa ir para um analista, porque ela fazia uma psicoterapia, aquelas psicoterapias da época que tinha de tudo naquela época, né? Anos 80 era uma festa. Então eu indiquei a ela um bom analista. Este bom analista era um excelente analista, só que ele era um ser ciumento. E aí ele proibiu ela de fazer supervisão comigo. Bom, passaram-se os anos, nunca mais eu vi a menina, ela me disse, eu não posso fazer supervisão com você, senão eu não posso fazer análise com ele, eu estou adorando ele. Tá, fica bem. Aconteceu que passaram-se os anos. Ele não era bom supervisor, ele era bom analista. Eu não teria mandado ela fazer supervisão com ele. Ele não era bom supervisor. Ela perdeu todos os casos clínicos dela, todos. E ela já era uma menina que já estava fazendo uma clínica mesmo, ela estava se mantendo já com aquilo. Ela já estava alugando um apartamentinho para viver. Bom, eu encontro com essa moça uns 10 anos depois na praia, andando. E aí, oi, tudo bem? Então, o que você está fazendo? Aquelas coisas normais, né? Bem cariocas. Ela era uma espécie de... Essas moças que recebem as pessoas em restaurantes muito finos, dá boa noite, entra, senta, recebe. Ela perdeu toda a clínica dela. Ela foi embolando na onda. Aí, no final, ela perdeu o analista, porque ela não tinha mais dinheiro para pagar a análise. No meio do caminho, ela não teve coragem de me perguntar, de pedir ajuda, ficou com vergonha.
Eu só 10 anos depois, quando ela já era esse negócio que trabalhava com restaurante, é que ela veio me contar. Quer dizer, eu fui saber da vida dessa moça. Quer dizer, briga de paróquia. Esse camarada, ele não gostava do grupo que eu fazia parte, do Jacalã, quando eu fui estudar Lacan, ele fazia parte de um outro grupo, e eu, para mim, ele era um bom analista, tanto fazia onde ele estivesse. E para mim, ele era um bom analista. Então eu mandei para ele. Eu achava ele um bom analista. E achava que encaixaria bem para ela. Mas ele não tinha que se meter a dar supervisão, porque aí ele não sabia para tanto. Esse é que é o problema. Eu tinha vindo de uma formação muito puxada, muito auxiliana, bacheladiana, e bababá, e estava lá no mundo do Jacalã Mulher, estudando lá. Então, para mim era muito fácil poder dar supervisão. Bom, isso acontece, essas brigas de mestre, de paróquia. Sem dúvida, essa última novidade nos aparece inspirar-se no respeito devido àqueles que efetivamente sofreram o que chamaremos, moderando nosso pensamento, uma pressão sobre o ensino que os submeteu a uma rude prova, mas também podemos indagar-nos ao ouvir o trêmulo, quer dizer, o tremor da voz, na boca dos mestres, se os limites do infantilismo não terão sido recuados sem aviso prévio até a parvoíce. Parvoíce é imbecilidade. As verdades que esses clichês ocultam, no entanto, mereceriam que as submetêssemos a um exame mais sério. Método de verdade para Lacan, ela vela e desvela, é a letra, e de desmistificação das camuflagens subjetivas, manifestaria a psicanálise uma ambição desmedida ao aplicar seus princípios à sua própria corporação? Isto é, a concepção que têm os psicanalistas de seu papel junto ao doente, de seu lugar na sociedade dos espíritos, de suas relações com seus pares e de sua missão de ensino? Talvez por reabrir algumas janelas para a luminosidade do pensamento de Freud, esta exposição alivie em alguns a angústia gerada por uma ação simbólica quando ela se perde em opacidade própria. Opacidade, isso aqui é uma coisa opaca, né? Seja como for, ao evocar as circunstâncias deste discurso, não estamos de modo algum pensando em desculpar suas insuficiências, por demais evidentes, pela pressa que lhe foi imposta, uma vez que é dessa mesma pressa que ele adquire seu sentido e sua forma. Ele quem? O discurso. Aliás, demonstramos num sofisma exemplar do tempo intersubjetivo a função da pressa, na precipitação lógica em que a verdade encontra sua condição insuperável. Nada há de criado que não apareça na urgência, e nada na urgência que não gere sua superação na fala. Mas nada há tampouco que não se torne contingente nela, quando chega para o homem um momento em que ele pode identificar numa única razão o partido que escolhe e a desordem que denuncia, para compreender na sua coerência no real e se antecipar, por sua certeza, a ação que os coloca em equilíbrio. Então, meus queridos, uma última coisa sobre esses novatos, sobre esse perigo de sair cortando, que eu ouço, às vezes tô na rede, o cara fala, peraí que eu vou atender, que eu já acabei de atender. Que história é essa? As coisas não são assim, a não ser que fosse milagre. Ele entendeu? Quando eu falei do preço lógico, vou lembrar uma coisa que Lacan fala. Lacan usa a cozinha. Ele fala, a galinha tem que ser cortada na articulação.
O mel não pode ser nem muito duro, nem muito espesso, né? Então a gente tem que saber manejar com o sujeito, não pode sair cortando e fazendo, e aí, seja o que seja, só porque tem essa coisa que ele chamou de mágica, que a gente não. Nenhum ato analítico é inesperado o que vem depois. Sim, isso é uma verdade, mas a gente tem que saber muito bem o cálculo da clínica, a gente tem que saber ter feito um bom diagnóstico, a gente tem que saber as condições de analisabilidade daquela criatura. E a gente tem que buscar no tracionário dela o que é do tracionário dela, o que é da sintomatologia dela, a posição dela dentro da constelação familiar, no sentido do Édipo. Tudo isso a gente tem que saber fazer, porque senão vai sair cortando a qualquer preço, de qualquer maneira, e achando que está brincando de Lacan no final da vida. Lacan no final da vida já era Lacan, ele era o próprio Dasdinho. Você chegava lá, ele já podia até cortar mesmo, porque você já tinha esbarrado com ele. Ele já tinha feito o efeito de real. Ele era o puro real. Mas isso só no final da vida. Ele não estava fazendo isso nessa época aqui, por exemplo.